Olá, galera do segundo ano E, do segundo ano F, professor Fábio Ribeiro. Bem, pessoal, iremos aí para a segunda parte, tá? Do nosso assunto de calorimetria, tá? Falaremos aí sobre sistema termicamente isolado, ok? Bem, pessoal, aí vamos estudar o sistema termicamente isolado, tá? Bem, trocas de calor em sistemas termicamente isolados. Em um sistema isolado, no qual dois ou mais corpos trocam calor entre si, até atingir o equilíbrio térmico, a soma algébrica das quantidades de calor trocada entre os corpos é igual a zero. Tá? Vale essa relação aqui que vocês estão observando. Pessoal, funciona da seguinte forma. Eu tenho um corpo, né? Um corpo A e um corpo B, tá certo? E eu delimito esse sistema. Tá? Aí eu chamo de sistema termicamente isolado, ou seja, eu quero estudar as trocas de calor entre esses dois corpos. Beleza? Ou seja, esse meu sistema ele está livre de influências externas. O corpo A está com a temperatura mais alta do que a temperatura do corpo B. Então, espontaneamente, o corpo A cede calor para o corpo B. Certo? Então é o seguinte, dentro desse sistema lá, né, termicamente isolado, a quantidade de calor que o corpo A cede é igual à quantidade de calor que o corpo B recebe. Tá? Essa é a conclusão que eu tiro quando os corpos atingem o quê? O equilíbrio térmico. Então, após o equilíbrio térmico, tá? Se os corpos estão dentro de um sistema termicamente isolado, a quantidade de calor que A perdeu é igual à quantidade de calor que B recebeu. De modo que, ao somar essas quantidades de calor cedida por A e recebida por B, tá? É igual a zero. Tá certo? Então, esta análise, tá, se reflete nessa relação aqui, onde eu posso ter N corpos, né, uns mais quentes do que outros, tá, dentro de um sistema termicamente isolado. Então, o sistema termicamente isolado é um sistema que eu delimitei para o meu estudo, onde vai me, o quê? Me proporcionar estudar as trocas de calor entre estes corpos, né, livre de influências externas. Não me interessa, né, aquilo que está fora desse sistema, só me interessa o que está dentro desse sistema. Certo? Então, se eu tenho muitos corpos quentes e muitos corpos frios, haverá troca de calor entre eles, de modo que, após ser atingido o equilíbrio térmico, as quantidades, né, de calor cedidas pelos corpos quentes, né, foi igual que a quantidade de calor recebida pelos corpos frios. Tá? De modo que o somatório, né, como vocês estão observando, né, a quantidade de calor cedida, né, vários corpos cedendo calor, é igual à quantidade de calor de vários corpos, né, o somatório, né, dessas quantidades de calor, né, recebida por outros corpos, né, de modo que ao somar, né, algebricamente essas quantidades de calor, tá certo? O somatório é igual a zero. Beleza, turma? É isso que fala, né, as trocas de calor entre os corpos dentro de um sistema termicamente isolado. Então, o somatório total é igual a zero. Outro item interessante que nós devemos avaliar aqui é o equivalente em água, que é apresentado pela letra E. Tá? Isso aqui para efeitos de exercício é importante. Para um corpo qualquer, o equivalente em água é definido como a massa de água que tem a mesma capacidade térmica do corpo. Tá? Nós vemos isso aí nas questões aí que nós formos aí responder, beleza? Bem, nós temos aqui um recipiente que nós denominamos de calorímetro. São recipientes utilizados para estudar as trocas de calor entre os corpos, tá? Beleza? Então isso aqui é importante, né? Alguns laboratórios nós encontramos esses recipientes, né? Que é como se fosse uma garrafa térmica. Coloca o corpus aqui dentro, né? Tem um termômetro, tá certo? Então, como ele é isolado, né? Toda a sua estrutura não permite as trocas de calor com o meio externo, eu consigo aí estudar as trocas de calor entre os corpos após o que? O sistema atingir o equilíbrio térmico, né? Nós chamamos esses recipientes de calorímetros, beleza, turma? Então, nós temos as partes, né?
do calorímetro, né? Termômetro, misturador, corpo do calorímetro, beleza? Material isolante. Bem, pessoal, vamos aí diferenciar o que é um calorímetro ideal de um calorímetro não ideal, tá? Bem, o calorímetro ideal, tá? É um calorímetro, né? Cuja quantidade de calor trocada por suas paredes internas é desprezível, certo? Como é que nós vamos entender isso daí? Pessoal, na realidade, inevitavelmente, as paredes do calorímetro, tá? Vão interagir com os corpos contidos nele, tá certo? No que diz respeito às trocas de calor. Acontece que eu posso desprezar essas interações, tá certo? Então, quando eu desprezo essas interações, é como se o calorímetro não trocasse calor com os corpos contidos nele. Aí eu digo que o calorímetro é ideal, tá? Eu digo que o calorímetro é ideal. Então, por exemplo, se eu tenho dois corpos dentro do calorímetro, tá? A quantidade de calor trocada entre eles é igual ao quê? A zero. O somatório é igual a zero. Então, esse aqui é o calorímetro ideal. Beleza? Bem, pessoal, e o calorímetro não ideal? Tá? É aquele onde nós passaremos a considerar, né, as trocas de calor, tá, entre suas paredes e os corpos contidos nele. Tá? Se eu tenho, por exemplo, dois corpos dentro desse calorímetro, tendo em vista que eu não irei desprezar, né, as interações das paredes deste calorímetro, né, com estes corpos, tá? O calorímetro ele passa a ser um terceiro corpo. Né? Então, quando eu somo algebricamente, né, as quantidades de calor, né, dos dois corpos e do calorímetro, né, o somatório tem que ser igual a zero. Então, nós temos a situação não ideal e a situação que, galera, ideal, ok? Bem, aqui nós temos essa situação aqui quando o calorímetro, né, ele recebe calor dos corpos, né, a quantidade de calor é maior que zero, e quando ele fornece calor aos corpos. Então, quem fornece fica negativo, quem pede fica negativo, e quem recebe fica o quê? Positivo. Só para nós entendermos aí melhor a situação, beleza? Bem, nós temos agora um sistema não isolado termicamente. Então, até então, tá, estávamos vendo o quê? Um sistema termicamente isolado, onde o ambiente ele não fez parte dessas interações, tá certo? Então, quando eu digo que o sistema é termicamente isolado, o ambiente, né, as influências externas, quando eu falo de influências externas, tá, é um ambiente que não deve de forma alguma interagir com os corpos contidos neste calorímetro, por exemplo. Agora, quando o ambiente ele passa a fazer parte, eu digo que o sistema ele é não isolado termicamente. Então, por exemplo, se eu tiver dois corpos dentro de um sistema e de repente eu quero incluir o ambiente também, tá? O ambiente ele passa a ser considerado um terceiro corpo aí, tá? Tranquilo? Então, o somatório das quantidades de calor dos dois corpos, né, e do ambiente é igual a zero também. Eu tenho aí o princípio, né, das trocas de calor, beleza? Cujo somatório, né, dessas quantidades de calor é igual a zero. Então, quando a quantidade de calor do ambiente é maior que zero, o ambiente recebe calor dos corpos A e B. Né? Quem recebe fica positivo. E quando a quantidade de calor do ambiente é menor que zero, o ambiente fornece calor aos corpos A e B. Beleza, turma? Bem, aqui nós temos aí, né, a situação, né, que mostra de fato que o ambiente ele também faz parte, né, dessa interação. Tá certo? Então eu tenho corpo A e corpo B, a temperatura de A é maior que a temperatura de B, como vocês estão observando aí. A cede calor para B, tá certo? E os corpos cedem calor para o ambiente, tá? Podemos observar as setinhas aí indicando que o ambiente também ele faz parte dessas trocas de calor. Então, essa situação, turma, nós denominamos de sistema não isolado termicamente. É aquele em que o ambiente ele passa a fazer parte das trocas de calor com os corpos. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, pessoal, vamos aí para a resolução de exercícios, tá? Vamos aí aplicar tudo aquilo que nós vimos em termos teóricos e matemáticos também, para compreendermos melhor, né, aquilo que nós estamos estudando, beleza?
a primeira questão. A respeito das grandezas e equações da calorimetria, marque o que for correto. Beleza? Então, letra A. A unidade de medida da capacidade térmica, de acordo com o Sistema Internacional, é o Joule por grau Celsius. Tá, pessoal? Então, só lembrando que Joule, tá, é a quantidade de calor no SI. Porém, a temperatura não é em graus Celsius, sim em Kelvin. Então, a alternativa A está errada. Letra B. O calor específico é a quantidade de calor necessária para que 100 gramas de uma substância qualquer sofra variação de 1 grau Celsius. Não, a definição de calor específico é para 1 grama e não para 100 gramas. Tá certo? Então, a letra B está também errada. Letra C. A unidade de medida do calor específico, de acordo com o Sistema Internacional, é caloria por grama grau Celsius? Não. No SI não é isso aqui, tá? É o Joule por quilograma por Kelvin. Então a letra C também está errada. Letra D. A quantidade de calor latente nunca será levada em consideração na análise das trocas de calor para elementos em um calorímetro. Tem que ser levado em consideração. Só lembrando que o calor latente também é um dos efeitos do calor, né? Assim como o calor sensível, tá certo? Então ela tem que ser levada em consideração. Apesar de nós ainda não termos estudado aí de forma intensa, estudamos aí a forma matemática do calor latente, mas o calor latente também, né, ele deve ser considerado, levado em consideração, né, com relação aí às trocas de calor, tá certo? Dentro do calorímetro. Ok, galera? E letra E. O calorímetro impede as trocas de calor com o meio externo e proporciona o estudo das trocas de calor apenas dos objetos que são estudados. Beleza, o calorímetro aí, pessoal, nós vimos, sistema termicamente isolado, tá certo? O calorímetro é como se fosse o quê? Uma garrafa térmica, né? É um recipiente, tá? Que vai o quê? Dificultar as trocas de calor com o meio ambiente, tá certo? Não vai permitir isso aí, vai impedir, tá? Que os objetos ali contidos, né, vem interagir com o meio externo. Tá, pessoal? Então, de posse dessas informações, a alternativa correta aí é letra o que, galera? Letra E. É de elefante. Beleza, turma? Vamos aí para a segunda questão. Quando misturamos 1 kg de água, né, a massa de água, e aí fornece aqui o calor sensível, né, que é 1 caloria por grama grau Celsius, que é o calor específico da água, a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água a... Bem, pessoal, aqui ele está pedindo para nós determinarmos o que? A temperatura de equilíbrio térmico. Tá? Nós temos duas massas de água, tá certo? Então vocês estão observando aí. Uma a 70 graus Celsius e a outra o quê? A 10 graus Celsius. Tá? Então, o que ele pede para nós encontrarmos aqui? Nós vamos encontrar a temperatura de equilíbrio térmico. Ora, turma, se eu tenho uma massa de água a 70 graus Celsius e outra a 10 graus Celsius, eu tenho troca de calor entre essas massas de água. Tranquilamente, nós vamos aplicar o quê? O princípio das trocas de calor. Tá? Tranquilo? Então, a resolução da questão fica da seguinte forma. Bem, pessoal, vamos observar aí a resolução da questão. Então, a soma das quantidades de calor trocadas entre duas substâncias misturadas deve ser igual a zero, como nós já vimos, né? Princípio das trocas de calor. Tá? A quantidade de calor para 1 kg de água é Q1 e a quantidade de calor para 2 kg de água é Q2. Então, eu somo algebricamente, né, igual a zero, Q1 mais Q2. Então, eu aplico aí a equação fundamental da calorimetria para Q1 e para Q2. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Ele pede na questão aqui, turma, a temperatura de equilíbrio térmico. Beleza? Então, sabendo que 1 kg é 1000 gramas, ok, eu vou ter que utilizar as unidades práticas, né? Temos dois pontos. Q1, massa 1 é 1000 gramas, né? Calor específico é 1, porque foi dado na questão. Temperatura final, que ele está pedindo, menos a temperatura inicial da massa de água de 1 kg, que é 70 graus Celsius. Mais, né, a massa de água, né, para 2 kg de água é 2.000 gramas, vezes calor específico, vezes temperatura final, menos a temperatura inicial, tá? Para essa massa de água 2, né? Que é igual a zero.
Bem, eu resolvendo isso aqui, ó, 1000, né? Aqui é 1, né? 1000 vezes 1 dá 1000, vezes TF, TF. Aqui, ó, levando em consideração os sinais, né? Mais vezes menos dá menos, 1000 vezes 70, 70.000, mais 2000 vezes 1 vezes TF, 2000 TF, tá certo? Mais vezes menos dá menos, 2000 vezes 10 dá 20.000, que é igual a zero. Então aqui, ó, pego aqui os termos semelhantes, né? Então 1000 TF mais 2000 TF é 3000 TF. E aqui, ó, eu resolvo. Menos 70.000, menos 20.000 dá menos 90.000, que é igual a zero. Tá certo? Então eu tenho aqui, ó, 3.000 TF é igual. Esse menos 90.000 eu passo para o outro lado o quê? Positivo. Tá? Então TF é igual a 90.000 dividido por 3.000. Tá? O 3.000 está multiplicando aqui, ele desce o que? Dividindo. Tá? Então a temperatura final, turma, de equilíbrio térmico é o quê? 30 graus Celsius. Beleza? Essa é a temperatura de equilíbrio térmico da mistura. Quando eu coloco, né, 1 kg de água a temperatura de 70 graus Celsius, tá? Com 2 kg de água a temperatura de 10 graus Celsius. Então eu tenho uma mistura. Então essa aqui é a temperatura, né, de equilíbrio térmico. Vocês podem perceber que a temperatura aí é uma temperatura intermediária entre 10 graus Celsius e 70 graus Celsius. Beleza, turma? De posse dessa resposta aí, a alternativa correta aí é a letra o que, pessoal? Letra C, né? C de casa. Beleza, turma? Tranquilo? Vamos aí para a terceira e última questão. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, tá? Só lembrando aí que nós iremos desprezar aí, né, as trocas de calor entre as paredes do calorímetro com os corpos contidos nele. Então não faz parte, beleza? Então, dentro desse calorímetro foram misturados 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, e 400 gramas de ouro, inicialmente a 80 graus Celsius. Tá? Foi colocado água e ouro dentro desse calorímetro. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius, né? E 0,03 calorias por grama grau Celsius. Determine a temperatura final aproximada da mistura. Tá? Então, nós temos dois corpos, né? Então, nós temos aí Q1 mais Q2, ou QA mais QB, que é igual a zero. Beleza? Então, nós temos dois corpos. Basta somar as quantidades de calor entre esses dois corpos, né? A soma algébrica, né, tem que ser igual a zero. Então, a partir daí, nós começamos a resolver a nossa questão. Então, a questão fica da seguinte forma. Tá? A quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do ouro é igual a zero. Aplico, né, a equação fundamental da calorimetria para a quantidade de água para a quantidade de ouro. Então, eu tenho todos os dados que a questão me forneceu aí. Eu tenho a massa de água, que é 200 gramas, eu tenho um calor específico, eu quero a temperatura final, só lembrando que variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos temperatura o quê? Inicial, tá? Eu quero a temperatura final. Então, nós temos aqui a temperatura inicial da água, 20 graus Celsius, mais a massa de ouro, é 400 gramas, o calor específico do ouro, 0,03. Então, nós temos aqui, ó, eu quero a temperatura final, que é comum, tanto para o ouro quanto para a água. Só lembrando, estão dentro do calorímetro, tá? Menos o que? A temperatura inicial do ouro, que é igual a zero. Então, resolvendo isso aqui, ó, 200 vezes 1 vezes T, eu tenho essa resposta aqui, tá? 200 vezes 1 vezes 20, eu tenho o quê? 4.000, mais 400 vezes 0,03 vezes T, eu tenho 12T. Aqui, ó, agora detalhe, tu não pode esquecer de fazer o jogo dos sinais. Mais vezes menos dá menos. Então, 400 vezes 0,03 vezes 80, 960, que é igual a zero. Então, eu pego os termos semelhantes aqui, ó, 200T mais 12T dá 212T. Aqui, ó, menos 4.000 menos 960, eu tenho 4.960 menos 4.960, que é igual a zero. Tá? Então, eu passo, né, esse valor para o outro lado, né, com sinal trocado, e finalizo a questão. 4.960 dividido por 212, tá, que é igual a 23,4 graus Celsius. Tá? Beleza, turma? Então, de acordo com as alternativas, né, a que mais se aproxima dessa resposta aqui é a letra o que, galera? Letra A, né, pessoal? A de amor. Turma, espero que vocês tenham gostado das nossas explicações, certo? Das aulas, bem como
dos exercícios que foram resolvidos aqui, tá certo? Estarei à disposição de vocês, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Um abração. Tchau, tchau.